Tipo, sabe quando você... Como é que é mesmo? What's up, y'all? E aí, galera, como que vocês estão? Teacher Kelly aqui com vocês. Eu tô muito feliz que a gente voltou pro YouTube. Vou falar um negócio pra você? Eu tô feliz demais. E na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre essas palavras que às vezes te atrapalham na sua própria conversa e fazem com que você perca o assunto e com que você não consiga falar inglês e se sinta um pouco mais inseguro pra falar. Todo mundo já teve essa fase. E todo mundo, talvez você esteja nessa fase agora. Se você tá nessa fase, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu tava começando a aprender inglês, por muitas vezes eu precisava de um wait. Sabe, essas coisas, essas palavras, elas podem ser palavras muito boas que te ajudam a ter mais clareza na forma de falar, também te ajudam a ter tempo pra você falar inglês, mas elas também podem te atrapalhar. Então hoje nós vamos falar sobre as linking words e as filling words. Então nessa aula de hoje se prepara, porque eu vou te ensinar a falar sem parar o inglês. Vambora! Então vamos lá, quero começar te explicando o que são as filling words. Filling ou fill é uma palavra que significa encher. Então as filling words é como se fossem palavras de enchimento. Sabe quando você precisa encher linguiça mesmo? Pois é, às vezes no inglês, quando a gente esquece alguma coisa, ou quando a gente precisa pensar e a gente não quer que fique aquele silêncio estranho na sala, sabe? A gente usa as filling words. Filling words são como like. Todas essas palavrinhas ou todos esses sons são filling words. As palavras que a gente usa, então, para quando a gente não quer que fique aquele silêncio constrangedor, entendeu? Ou quando a gente tá pensando e a gente, tipo assim, wait, I don't know. Sabe esse Tudo isso são filling words. Inclusive, a gente também pode chamar isso de filled pauses, que são como se fossem pausas enchidas. Então são essas pausas que a gente faz, essas travas que a gente faz às vezes numa conversa, só que ainda assim tem um sonzinho, um ruídozinho lá atrás, entendeu? Sabe aquele ruído que você deixa quando você tá dirigindo no carro, você quer deixar uma música lá só pelo ruído? Pois é, então esse ruidizinho aí, pro silêncio não imperar no meio de uma conversa. O que acontece? As filling words, elas têm pontos negativos e elas têm pontos positivos. O ponto positivo da filling word é exatamente o que eu já conversei com você. Não deixa esse silêncio imperar no meio de uma conversa entre outra pessoa e você. E aí acontece que aí a gente não fica tão... Como é que eu posso dizer? Incomodado, entendeu? Desconfortável. Porque a gente não é como se a gente estivesse parando de conversar, não é como se a gente estivesse num silêncio. Eu ainda tô aqui fazendo um barulho aqui, entendeu? Essas coisas acontecem, inclusive, sem a gente pensar, de forma inconsciente mesmo. Por quê? Porque quando a gente tá conversando com alguém, a gente não quer que fique um silêncio. Então a gente enche esse silêncio com alguns sons. Entretanto, as filling words, elas têm sim pontos negativos. Porque o seu discurso ele fica fragmentado pelo fato de que quando a gente usa as filling words, é pelo fato da gente não estar 100% confiante na nossa fala ou 100% confiante naquilo que a gente está falando. Então, ao invés de você falar de maneira clara, sem parar, e de você falar de maneira que a pessoa realmente vai te escutar, não. Fragmenta seu ponto de pensamento, sua linha de raciocínio, fragmenta a atenção que a pessoa estava tendo com você e aí, infelizmente, perdeu a pessoa. Além disso, se você for do tipo de pessoa que quer aprender inglês pra trabalhar, pra estudar, pra ir pra uma área acadêmica ou pra, quero melhorar de trabalho, quero fazer um negócio, entendeu? Quando a gente usa muito filling words, quando a gente usa muito esses sons, você perde clareza e perde autoridade na sua fala. Então, as filling words, elas podem ser boas, mas elas têm muitos pontos negativos aí. É por isso que hoje eu vou te ensinar não as filling words, mas as linking words. Bora lá. E afinal de contas, o que são as linking words? Link é a palavra que significa conectar, certo? Você lembra, inclusive, pega o link lá pra mim. Esse link é o quê? São palavras, são códigos, entendeu? Que te conectam para um outro lugar. Então, link. Link é conectar. Então, linking words são palavras que conectam. Palavras que conectam ideias, palavras que conectam frases, palavras que conectam aquilo que você quer dizer. Olha que legal.
Nesse vídeo eu vou te ensinar 7 linking words que ajudam você demais, que vão salvar a sua vida e que vão te ajudar a ter mais clareza na sua fala, mais autoridade na sua fala, vão te ajudar a falar sem parar, falar que nenhuma yapper, inclusive. Dica da Teacher Kelly aqui, coloca alguma coisa, editor, pra ficar uma dica da Teacher Kelly. Dica da Teacher Kelly. Dica da Teacher Kelly, inclusive. Yapper. Isso aqui é um vocabulário legal. Sabe aquela pessoa que é tagarela? Fala demais, fala demais, fala demais. É um yapper. Ou a gente também pode chamar de chatty. Então, yapper ou chatty, pessoa que fala demais. Mas aqui a gente não tá te ensinando a ser tagarela, a gente tá te ensinando a falar com muita clareza e muita autoridade. Então, bora. Então, essas linking words são palavras que conectam ideias. Quando a gente pensa em palavras que conectam ideias, a gente tem que pensar em palavras que somam. Então, todas essas 7 palavras que eu vou te dar agora são palavras que somam suas ideias, que somam as suas frases, que somam aquilo que você quer dizer. Como, por exemplo, a primeira e a mais famosa, que é and. I went to the shopping yesterday and I saw my mom and I saw some friends and I got a burger and I bought some clothes. É bem melhor você usar esse and para linkar palavras e linkar acontecimentos do que apenas I went to the shopping yesterday, I bought clothes, saw my mom, you know. Tá vendo como você fica... É bom porque é direto, entretanto não é bom porque não é claro as coisas que estão acontecendo. Lembrando também, gente, que todas as palavras que a gente tá usando aqui, tá? Que eu tô te ensinando, inclusive, precisa ser usado com moderação, tá? Moderação. Porque se você ficar usando and o tempo todo, ó, daí, né, não dá. Você já sabe aquela pessoa que fica conversando com você e fica falando aí eu fui pra tal coisa, aí eu fiz isso, aí eu fiz aquilo, aí eu fiz sei lá o quê. Ninguém gosta dessa pessoa, vamos deixar bem claro aqui, né? Então vamos usar as palavras com moderação. Nossa segunda palavra, nossa segunda linking word, ela não necessariamente é um somatório, mas na verdade ela é uma contradição. Quando você precisa contradizer ou quando você precisa se opor a alguma ideia, você pode usar a palavra but. Então, I love this movie, but I didn't like the soundtrack. Por exemplo, I know that you're sad right now, but God is good all the time. A terceira linking word que eu vou te ensinar agora é because. Because você já sabe o que significa o porquê para a resposta. Então, quando você está usando because, você está literalmente explicando suas ideias. I love John because I think the book is really well written. Ou, por exemplo, Jesus died on the cross because he loves you. E a quarta linking word que eu vou te ensinar é outra linking word de contradição, olha só. Nós já te ensinamos o but, que é essa palavra que significa mas. I like this, but não. Entretanto, o mas, ele é muito bom, mas você ouviu a palavra que eu acabei de falar? Entretanto. É um sinônimo, certo? Uma palavra um pouco mais formal que tem no inglês. Como que é ela? However. However, I love the song. However, I don't think the content is good for you. Ou, por exemplo, I could go out now, however, I need to study. Então, o however, ele funciona exatamente da mesma forma do but, trazendo uma contradição entre uma ideia e outra ideia. Entretanto, é uma palavra mais formal, é uma palavra mais bonita e, como eu já falei, ela é uma linking word. É uma linking word que te ajuda a ter muito mais clareza e muito mais autoridade, né? Você conversando com alguém que você quer que te empregue ou alguma coisa assim, ou que te aceite na faculdade, você não vai ficar usando but o tempo todo, você pode usar however também. A quinta linking word que eu vou te ensinar agora é therefore. Therefore. Quando eu aprendi essa palavra, eu fiquei me sentindo tão chique. Eu vou falar um negócio pra você. Eu me senti chique quando eu usei a primeira vez essa palavra. Therefore significa então. Exatamente. Então. Só que nós temos outra palavra que significa então também, que é qual? So. I like you. So, I'm gonna pray for you. Esse so, ele também é então, só que ele é um então bem mais informal. Therefore é então, só que de uma forma formal. Então, como que você pode usar ela numa frase? Por exemplo, we're Christians, therefore
we need to go into the nations and speak Jesus. Então, nós somos cristãos. Portanto, tá vendo? Portanto, então, nós precisamos ir a todas as nações e falar de Jesus. Agora que eu lembrei, gente, que inclusive, editor, não sei nem o que você vai fazer aí agora no vídeo, porque agora que eu lembrei que então, de uma forma mais formal, é portanto. E quando a gente tem duas línguas, pra tua cabeça aí, ô editor. Quando a gente tem duas línguas na nossa cabeça, a gente tem uma coisa chamada code switching, que inclusive eu posso fazer um vídeo sobre depois. Se você quiser um vídeo sobre code switching, coloca aqui nos comentários. E aí, às vezes, eu esqueço de palavras em português e inglês. Mas isso é bom. É ótimo, na verdade. Vem aí um vídeo de code switching algum dia. A sexta linking word que eu vou te ensinar agora é moreover. Moreover é uma palavra que significa em adição, além disso. Ou seja, é mais uma palavra, é mais uma linking word que te ajuda a trazer uma adição entre uma ideia ou outra. Então você pode falar, por exemplo, I planned a mission trip with my friends. Moreover, they loved the idea. Então eu tô falando o quê? Eu planejei uma viagem missionária com meus amigos e além disso, eles amaram a ideia. Então tá vendo? Eu fiz duas coisas, são duas adições. Falando em adição, a minha última linking word pra você é in addition. In addition, em adição, falando mais sobre isso, adicionando mais uma ideia. Então você começou a perceber que as linking words ajudam as pessoas a ter mais clareza naquilo que você está falando, te traz autoridade porque vai te mostrar que você tem um vocabulário espesso, um vocabulário robusto no inglês. Além disso, é muito bom para você medir o peso das suas ideias, mostrar exatamente qual ideia se contradiz, qual ideia que é uma adição, qual ideia que é uma conclusão. Então vem aí o desafio do dia. Todas as vezes que você quiser ou todas as vezes que você sentir que precisa usar uma feeling word, like, and, troca essa palavra, para de falar um pouco. E troca essa feeling word por uma linking word. Vê qual das 7 que funciona mais pra você. Começa a falar sobre algum tópico ou sobre alguma opinião que você tem, sobre, por exemplo, algum filme que você gosta, algum louvor que você gosta, ou algum livro da Bíblia que você gosta. E comece a trocar aquilo que o seu cérebro já faz inconscientemente por algo consciente. Palavras que conectam ideias. Isso vai trazer uma virada de chave gigantesca para o seu inglês. Uma outra coisa que você também pode fazer é se gravar. Quanto mais a gente se grava falando, inclusive, vem aí o negócio. E para terminar esse vídeo, eu só quero te dar alguns conselhos. A primeira coisa que eu preciso te falar é que um dia desses eu estava assistindo uma entrevista muito boa com um dos mais conhecidos e maiores comunicadores, conhecidos inclusive por treinar pessoas para serem bons comunicadores. E algumas das coisas que ele me disse são... Calma. E tiveram algumas coisas que ele me disse que eu preciso compartilhar com você agora. Tá tudo bem fazer pausas enquanto você fala. Quando eu te ensino a falar sem parar, o seu corpo também fala e o silêncio também fala. É muito importante a gente saber os momentos em que a gente precisa parar de falar e os momentos em que a gente pode começar a falar. Eu tô dizendo isso porque quando a gente tá conversando, existem momentos em que para você dar ênfase para alguma ideia ou para que alguém processe aquilo que você tá falando, essa pessoa precisa de tempo. Então, ter os seus 2 a 3 segundos de silêncio é bom, não é ruim, porque a pessoa do outro lado tá processando as suas ideias. Lembra quando eu te ensinei a palavra yapper? Yapper é o tagarela, aquela pessoa que fala e nunca te dá espaço para processar aquilo que você tá ouvindo. Então acaba que ouvir um tagarela não é prazeroso, é na verdade um fardo. Agora, quando a gente usa as linking words, as feeling words e as pausas com estratégia, você começa a falar com mais confiança, mais clareza, mais autoridade, as pessoas entendem aquilo que você está querendo dizer e você dá tempo para elas processarem a ideia. Outra coisa também que é muito importante você fazer: grave-se falando. Quanto mais você se grava falando, mais você percebe palavras que você repete muito, expressões que você repete muito que não precisava repetir, a forma com que você fala, por que as pessoas te entendem e não te entendem. Talvez isso acontece por conta de palavras que você repete, talvez isso acontece por conta da forma que você está falando, da forma que você está soando. Às vezes você está tentando ser engraçado, mas está saindo um pouco grosso. Às vezes você está tentando ser mais sério, só que na verdade o seu tom de voz tá trazendo outras coisas, outras formas de ouvir. Então a entonação muda muito.
E você só descobre aquilo que você tá errando na sua comunicação quando você se grava, quando você se observa. Eu sei que é estranho. Acredite, eu sei que é estranho. Eu faço isso todo dia. E eu preciso me ver todo dia. Só que quanto mais a gente se assiste, quanto mais a gente se vê de maneira intencional, mais pontos de melhoria a gente consegue encontrar na nossa comunicação e melhor a nossa comunicação fica. E nunca se esqueça que pra você aprender inglês dessa maneira aqui como a gente tá te ensinando, de uma maneira rápida, fácil, objetiva, que faz sentido com aquilo que você tá vivendo, é só você entrar no Combo da Fluência. Então vai lá, porque o Combo da Fluência já tá disponível pra você no link da descrição e vem estudar com a gente, entendeu? Não se esquece de dar um like nesse vídeo, tá? E compartilha com aquele seu amigo que é tagarela, que tá precisando aprender um pouco mais sobre algumas coisas de comunicação pra ser mais claro. Inclusive, você pode estar abençoando a vida dele nesse exato momento com isso. E é isso! Esse foi o vídeo. Amei estar com você e a gente se vê na próxima semana. Bye, bye!